Olá, vamos a mais uma aula sobre aplicações da derivada e agora nós vamos falar sobre movimento curvilíneo. A ideia dessa videoaula é para introduzir uma noção de derivada de vetores, ou, se preferirem, de funções vetoriais. Isso lá na frente vai ter um valor muito grande quando nós estivermos falando de cálculo em mais de uma dimensão. Então vamos fazer um exemplo simples, não vai causar nenhuma dificuldade maior, mas introduz esse importante conceito que é o conceito de derivada de vetores. Vamos lá. Então, o que seria essa derivada de vetores? Nós temos um vetor R. Esse vetor ele tem três componentes que são funções. Então, ele não é um vetor mais constante, mas é um vetor que possui três componentes que são funções de um determinado parâmetro t. O nosso t aqui, ele é um parâmetro, tá? Ótimo. Então, o que seria a derivada desse vetor? A derivada desse vetor nada mais é que a derivada de cada uma das suas componentes. Então, nós derivamos o vetor quando nós fazemos a derivada de cada uma das componentes com relação, evidentemente, ao parâmetro que rege cada uma delas, certo? Então, o que significa isso geometricamente? Geometricamente, você tem uma função, ela está sendo representada aqui por essa linha preta, é uma função no espaço, uma curva no espaço, e nós podemos então associar a cada ponto dela um vetor R. Então, esse mesmo vetor, quando o ponto for deslocado, né, de P até Q, ele vem para cá, ele tem um valor que é R mais H, ou seja, o parâmetro variou por H. E nós temos então o vetor P menos Q. O vetor P menos Q é um vetor que é secante a curva, certo? Mas se eu fizer o H tendendo para zero, o que vai acontecer? Esse vetor, esse Q, vai se aproximando cada vez mais do P, e o vetor que era esse azul aqui, que é secante, que é o P menos Q, vai se aproximando cada vez mais do vetor rosa, que vai ser o vetor tangente, a curva no ponto. Veja, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando a diferença entre R de T mais H e R de T dividido pelo H. E aí, isso em cada uma das componentes, se vocês pensarem bem a curva assim, em cada uma das componentes está fazendo a componente da reta tangente, certo? Então, ele está tomando a tangente na direção x, está tomando a tangente na direção y, na verdade assim, não é exatamente a tangente, é a composição que vai ser a tangente, claro. E a composição dessas aqui, ela vai dar exatamente essa daqui, que é esta sim a tangente à curva, ok? Então, evidentemente que as componentes não são tangentes, né? São as derivadas, mas não são tangentes. É a composição delas, quando eu faço, que dá o vetor que é o R', que é tangente à curva. Então, essa é a ideia, tá certo? Vamos fazer uma aplicação, que é justamente a aplicação simples que eu falei, ao movimento curvilíneo. Então, o que nós temos no caso do movimento curvilíneo? No caso do movimento curvilíneo, você tem um R de T, como aquele que foi apresentado. Esse R de T, ele pode ser escrito, vamos chamar de R de T, como sendo o R do movimento curvilíneo, tá certo? Ele é um escalar, tá? Cosseno de ômega T, você tem um R de T, seno de ômega T. Eu vou colocar apenas em duas dimensões, tá? Esse aqui é
duas dimensões. Ok, então o que eu faço? Eu calculo a minha derivada primeira do R com relação a t. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar a velocidade total do meu móvel, né? Então, isso aqui vai ser dr de t, dt, vezes cosseno de ômega t. Eu estou usando aqui a regra do produto, certo? Menos, porque eu sei que a derivada do cosseno vai dar menos, né? Menos r vezes ômega, aqui é um menos, seno de ômega t. O outro termo vai ser dr dt vezes seno de ômega t mais r ômega cosseno de ômega t, que vem da derivada do seno. Ok, então eu posso escrever esse resultado para ficar mais visível. Eu poderia escrevê-lo como sendo simplesmente, escrever assim, r ponto, r', tá? Cosseno de ômega t menos r ômega seno de ômega t e aqui r', derivado com relação a t, né? Seno de ômega t mais r ômega cosseno de ômega t. Vejam que aqui eu poderia escrever isso de uma forma particularmente interessante, que implicaria na separação de duas componentes importantes aqui. Eu poderia escrever isso aqui como sendo, colocar aqui r' em evidência, cosseno de ômega t, seno de ômega t, mais o vetor r ômega menos seno de ômega t cosseno de ômega t. Agora vejam só, este primeiro vetor aqui, ele está na mesma direção do R anterior. Tá? Então ele implica, então isso aqui é a nossa direção principal, e ele implica, na verdade, na variação do raio. Então ele é o que nós poderíamos chamar de uma velocidade radial, vetorial, tá? Velocidade radial. Enquanto que o outro, se vocês notarem, se eu fizer o produto escalar deste vetor que aqui está com este vetor inicial, eu vou chegar à conclusão, porque aqui é menos seno com cosseno, o outro é cosseno seno, quando eu somar dá zero. Então esse aqui é uma velocidade tangencial vetorial. Então, se eu tivesse aqui um movimento curvilíneo, no caso eu estou falando nessa velocidade aqui, essa seria a velocidade radial, e essa aqui seria a velocidade tangencial. Notem que por essa relação que foi obtida aqui, a velocidade tangencial nada mais é que r ômega, o módulo dela, né? O módulo da velocidade tangencial é r vezes ômega. Ômega é a velocidade angular, então é aquilo que se aprende no ensino médio mesmo, só que aqui é de uma vez só. Eu poderia pensar agora na derivada segunda. Então eu poderia fazer aqui a derivada segunda do r com relação a t. Basta derivar esse termo que já está aqui, então teria um r, duas linhas, cosseno de ômega t,
seno de ômega t, deriva agora a parte de dentro, né? Mais R', vai aparecer um ômega, né? Então vai ficar menos cosseno, menos seno de ômega t, cosseno de ômega t. Já fiz a derivada desse, vou fazer a derivada do de baixo. Vai ficar, derivando o R, fica R' ômega, e aí repete parênteses, seno de ômega t, cosseno de ômega t, e deriva agora a parte interior, que fica R ômega ao quadrado, que fica, na verdade, vai ficar menos, porque aqui vai ficar cosseno de ômega t, seno, já pus o menos para fora, de ômega t. Agora nós podemos juntar isso em função das componentes, né? Ou seja, das direções. Então eu tenho aqui um R duas linhas menos R ômega ao quadrado, certo? Multiplica cosseno de ômega t, seno de ômega t. E eu tenho um termo, que é o termo associado à direção tangencial. Ele seria igual ao R' ômega vezes 2, que ficaria menos seno de ômega t, cosseno de ômega t. Então eu posso me referir a esse termo aqui. Então, a mesma coisa, né? Esse vetorzinho aqui é um vetor unitário na mesma direção do vetor original, né? Que havia uma direção radial, certo? Por que eu sei que essa direção é radial? Ele é esse vetor aqui, certo? Só que ele se mexe, né? Claro, certo? E esse outro aqui, porque o produto escalar é zero, com a posição radial, eu sei que ele é tangencial. Então eu posso escrever isso aqui como sendo uma aceleração radial, vetorial, né? Inclui o vetor unitário, mais 2R' ômega, que seria a minha aceleração tangencial. Então, no lugar dele, eu vou colocar a tangencial vetorial também. Então, daqui eu tiro que a aceleração tangencial pode ser escrita como 2R' ômega, e a aceleração radial pode ser escrita como sendo R duas linhas, que seria a aceleração considerando só a variação do raio, certo? Menos R ômega ao quadrado, certo? Então nós temos aqui uma situação em que nós conseguimos, usando só as propriedades de derivada, caracterizar o movimento de maneira completa. Nós, partindo do vetor posição, vamos tentar colocar isso de maneira mais organizada. Então, partindo do vetor posição, que era R de t igual, agora eu vou colocar de uma maneira que fique mais fácil de ver. R de t, vou colocar aqui o vetor unitário, cosseno de ômega t, seno de ômega t. Nós conseguimos chegar no vetor velocidade, né? Também é uma função de t. Vamos voltar para ver qual era o vetor velocidade. Vejam, é o R' na direção, mais o R ômega
na direção tangencial. Então ficaria R' de t na mesma direção, que é o cosseno de ômega t seno de ômega t, mais o termo tangencial, que ficaria R ômega menos seno de ômega t cosseno de ômega t. E nós conseguimos também obter a aceleração vetorial, que nesse caso seria a parte radial, seria R duas linhas, menos R ômega ao quadrado, na direção radial, cosseno de ômega t, seno de ômega t. E nós temos também a parte tangencial, que seria 2R ômega, lembrando aqui, esse R' ômega, e na direção tangencial, né? Então fica 2R' ômega menos seno de ômega t cosseno de ômega t. Então isso aqui caracteriza cinematicamente o meu problema completamente, né? Porque dá a velocidade, a posição, a velocidade e a aceleração. Então tem os três elementos importantes cinemáticos, né? Posição, a velocidade e a aceleração. E com isso eu caracterizo completamente o movimento simplesmente fazendo a derivada do vetor posição. Vejam que eu tenho aqui casos bem gerais, né, em que você pode ter a partícula não apenas se movendo movimento circular uniforme, e que ela faz um círculo, mas na verdade esse movimento pode ser um movimento bastante complexo, porque eu permiti que o R também variasse. Tá? Então, isso aqui significaria a variação do R nos vários pontos da trajetória. Então é isso, esse foi só um exemplo para mostrar a aplicação derivada em vetores. Isso vai ter um impacto bastante profundo mais adiante. E aqui serve como uma introdução e também uma maneira de falar um pouco mais sobre derivada. Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado por assistir.